Só isso? Exatamente, só isso. Se você descobrir o poder que tem um só isso na sua vida, você vai passar para um outro patamar, vai começar a atingir resultados extraordinários. Quer saber mais? Não sai daí não. André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Aprendedor. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, para aí. Não se inscreve não. Só se inscreve se esse vídeo realmente fizer sentido para você. Não tô aqui para ficar pedindo um like, para pedir para você se inscrever no canal. Eu tô aqui para você entender o que realmente faz sentido para você e se esse vídeo, esse conteúdo, assim como qualquer outro do canal, fizer sentido para você, aí você clica no botão, assina o canal e também no sininho para receber toda semana os conteúdos que eu disponibilizo aqui através desse canal para compartilhar com vocês ferramentas, tudo aquilo que eu aprendi durante os meus 20 anos de história de empreendedorismo, de empresa, de empresário, de pai, de chefe de família, de marido, enfim, toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu fiz na minha vida de bom, tudo que eu alcancei, eu sempre venho aqui compartilhar com você que está aí do outro lado, para que você use de ferramenta também, para que você evite passar pelos mesmos erros que eu passei, porque o meu objetivo maior aqui é fazer você aprender a aprender. O que é aprender? Aprender é você colocar em prática tudo aquilo que você aprende. E a vida me fez aprender várias coisas. Só que em determinado momento eu não colocava em prática algumas coisas que eu aprendia, principalmente eu não fazia sentido, eu não ressignifiquei nunca o fracasso e nunca tentei mudar isso, ressignificar e colocar em prática as coisas que eu fiz de errado. Isso fez com que eu demorasse a atingir os objetivos, porque eu sempre passei em cima do fracasso como se nada tivesse acontecido e fui tentar novas coisas, quando na verdade eu deveria ter feito uma reflexão sobre isso. E eu estou fazendo essa reflexão, eu estou mudando a minha vida, mudando as minhas atitudes, usando tudo aquilo que eu aprendi no passado para aprender, ou seja, colocar em prática o que eu aprendi para que eu possa mudar os resultados das coisas que estão por vir. E eu quero mostrar para vocês aqui o quanto isso é importante, porque afinal eu sei muito do que não fazer, porque eu já tive vários tropeços, várias coisas, e eu quero compartilhar isso com você para que você evite passar por aquilo que eu fiz e aprender realmente com quem já passou por isso muitas vezes, tá bom? Então fica aí que eu quero falar com você hoje sobre o só isso. Porque quando você aprende o só isso na sua vida, você vai aprender que você não precisa fazer muita coisa certa ao mesmo tempo. Você, na verdade, tem que fazer uma única coisa certa muitas vezes, de modo que você atinja um hábito, um poderoso hábito na sua vida, que você alcance resultados extraordinários. Porque quem faz muita coisa não faz nada direito. Quando você faz muita coisa, você estraga muita coisa ao mesmo tempo. E você não precisa ser uma pessoa totalmente disciplinada, você precisa usar disciplina selecionada para ter um ato ou fazer alguma coisa durante vários dias, até que isso se torne hábito, que isso atinja um ritmo. E quando se torna um ritmo, isso acontece de forma natural na sua vida e você acaba obtendo resultados que nunca antes imaginados. E aí você para pensar o seguinte: como é que as pessoas atingem resultados? As pessoas têm todos os dias disciplina para fazer várias coisas? Entende uma coisa, até para ter disciplina tem que ser uma de cada vez. Até para criar hábitos tem que ser um de cada vez. A gente não consegue criar vários hábitos ao mesmo tempo, porque a nossa mente ela não é capaz de criar vários hábitos ao mesmo tempo. Muito se fala de pessoas multitarefas, e eu queria te falar aqui que não existe multitarefeiros. O nosso cérebro, assim, nem computador é multitarefa. Você precisa entender o seguinte: o computador faz várias coisas ao mesmo tempo? Não, ele faz uma coisa de cada vez. Acontece que o processador do computador ele é muito, muito, muito capaz de fazer várias coisas dividido, né? Dividindo várias tarefas. Ele faz uma tarefa, duas tarefas, três tarefas, quatro tarefas. Só que o processamento do processador, a capacidade de processamento é tão forte que ele vai fazendo uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, só que numa velocidade tão grande que parece que ele faz muita coisa ao mesmo tempo. E nem o computador não faz coisas simultâneas. Ele faz várias coisas de forma rápida que parece, para nós, ser humanos, analisarmos, parece que ele está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E o ser humano é a mesma coisa. Você não consegue fazer muita coisa simultaneamente. Sim, uma coisa. Quando você faz várias coisas, você perde o foco, você fica lento. Quando você está fazendo uma coisa, tem que fazer outra, você para de fazer o que você estava fazendo, você perde o foco para você retomar, demora muito e você na verdade está desperdiçando um tempo absurdo e não está tomando, não tá percebendo isso, não está se dando conta de como você está sendo improdutivo. Legal? E assim, então, para fazer o nosso bate-papo ficar legal, eu quero que você me conte quais são os 1 milhão de coisas que vocês estão fazendo todos os dias. O que vocês estão fazendo? Estão fazendo tudo ao mesmo tempo, aquela loucurada, informação de tudo quanto é lado, execução. Fala para mim, deixa no comentário aí o que vocês estão fazendo
O que vocês estão fazendo para atingir os resultados? Dessa forma eu vou conseguir analisar, vou conseguir pegar até sugestões de vocês para trazer pautas, para ajudar vocês a entender, a organizar como isso vai funcionar, para que vocês consigam realmente atingir as metas e tal, chegar lá onde vocês estão almejando, tá bom? Então deixa um comentário para mim aí que a gente vai bater um papo, vai ficar super legal esse conteúdo aqui. E assim, ó, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você... Pô, André, mas você está falando que eu tenho que fazer só isso? Como assim? Eu tenho que fazer um monte de coisa? Sim, você tem que fazer um monte de coisa, mas você tem que entender qual que é a única coisa que você tem que fazer, de modo que quando você fizer isso, todo o resto se torne muito mais fácil ou se torne insignificante. A gente tem que ter um foco em alguma coisa. Porque imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Como é que você... Ó, você tem um destino, você tem um lugar para você ir, tá? Como é que você chega nesse destino? Você tem alguns caminhos. Só que você não consegue percorrer dois caminhos ao mesmo tempo. Você tem que escolher o caminho que você quer percorrer, ou seja, o único caminho. E assim, eu não estou falando para você pegar o caminho do outro, pegar o caminho que todo mundo pega. A minha ideia aqui é trazer para você o significado das coisas, o que faz sentido para você. Porque assim, eu estudo muito, eu aprendo o tempo todo e eu estou o tempo todo entendendo durante todo esse turbilhão de informações, todas essas pesquisas que eu faço, que é o seguinte: não adianta você ficar aprendendo todo o tempo se aquilo que você aprende não faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, você não vai aprender. Esses dias eu estava estudando e eu vi uma, inclusive vou colocar no link aqui para vocês aqui o link dessa pessoa para que vocês sigam ela. É uma psiquiatra que chama Ana Beatriz. Era uma carioca sensacional. Inclusive quem me orientou, quem me indicou ela foi a minha terapeuta, me indicou, falou, vê um pouco do conteúdo dessa pessoa, que ela é fantástica. E realmente é isso. Então durante um TED, é aquele evento que ocorre, o TED, que é bem famoso, são palestras e tal, ela fez um TED que ela fala assim, no final do TED ela conclui falando assim, gente, vocês sabem qual que é o real propósito do ser humano nessa terra? Qual que é o real propósito do ser humano? É dar sentido à própria vida. Ou seja, você precisa dar sentido à sua vida. Então não adianta, assim, as pessoas muito falam hoje, você tem que vender coisa na internet, você tem que entrar pro marketing digital, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Peraí, tem que fazer sentido para você, porque não adianta. Não adianta, porque se você ficar fazendo algo que você não gosta, que você não quer, que não faz sentido para você, não vai adiantar. E eu não tô aqui para falar assim, quando você faz uma coisa que você gosta, todo mundo fala assim, quando você trabalha naquilo que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia, você vai se divertir. Você tem que ter condição de fazer filtro, de entender, de interpretar as coisas que as pessoas estão falando para você. Porque assim, antes de você chegar num patamar onde você vai fazer tudo aquilo que você gosta, vai curtir só aquilo que você quer, você vai ter um caminho tortuoso, onde você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta, um monte de tarefa que você não gosta. Então para de achar que é tudo muito simples. Pô, o sucesso é muito simples, é muito rápido. Gente, não tem atalho. Não tem atalho, não tem segredo. Ninguém alcança o sucesso sem trabalhar muito, sem dedicar muito, sem abrir mão de muito. Então é tudo muito intenso. Não tem equilíbrio na vida das pessoas que estão atrás de sucesso, que querem riqueza. Não tem, sabe? E assim, riqueza eu não estou falando de dinheiro. Riqueza tá ligada a várias coisas, prosperidade está ligada a várias coisas. Você tem que ter uma família super. Você tem que ser próspero na família, na saúde, no espírito, sabe tudo, até o dinheiro, e até chegar na riqueza. E a riqueza financeira é a consequência daquilo que você faz, se você faz bem feito. Todo mundo tá falando, pô, larga a sua carreira, vai empreender, vai ser um empresário. Gente, não é assim, não é tão fácil assim. Sabe? Você tem uma reserva muito interessante para segurar a sua vida, né, para continuar tendo um padrão de vida, até que você pode até baixar um pouco, mas você tem condições de quanto tempo para segurar esse padrão de vida? Não dá para sair largando emprego porque todo mundo está fazendo isso. Quando você começa a fazer o que todo mundo está fazendo, você acaba sendo como todo mundo. Então assim, todo mundo fala assim, não seja como a boiada, não vá para o mesmo lugar que elas, vá fazer coisas diferentes na sua vida, empreender, ganhar dinheiro. Cara, se você está tentando empreender porque todo mundo está querendo empreender, você está indo atrás da boiada. Você tem que fazer aquilo que realmente faz sentido para você. Sabe, se você é um colaborador de uma empresa, um funcionário, e você está bem, faz sentido para você, vai estudar, vai progredir na sua carreira, vai colaborar para que a sua empresa seja cada vez melhor, para que você alcance cada vez mais resultados. Não é fácil ser empresário, empreendedor, não é fácil. Sabe, não é todo mundo que paga o preço e está tudo bem. Você tem que fazer o que faz sentido para você sem se preocupar com o que os outros falam. Para de querer agradar todo mundo, entender e querer aceitação, aprovação de todo mundo. Sabe? Para de sentir mal porque você está numa roda onde as pessoas são empreendedoras. Pode ser que sejam vários empreendedores e essas pessoas não tenham
a mesma prosperidade que você tem na sua vida, ou seja, não tem a família que você tem, não tem o salário que você tem, não tem o emprego que você tem, mas você é assalariado. E daí, se eu tenho um salário bom, consigo pegar esse salário, reinvestir esse salário em uma renda passiva, em, sei lá, em imóvel, em patrimônio, e faço isso, e a longo prazo eu vou ter uma vida tranquila, vou poder viver de renda no futuro, por que eu vou pegar tudo isso, vou virar um empreendedor e de repente não vou ter o mesmo resultado? Então para de correr atrás da manada, entendeu? Para de querer fazer tudo ao mesmo tempo e faça só a única coisa, só isso da sua vida. Qual que é o só isso da sua vida? O só isso da minha vida é estudar, me capacitar e ser um baita de um profissional. Independente se eu vou ser empreendedor, eu vou trabalhar para alguém, independente se eu vou ser um consultor, eu vou ser um profissional autônomo. Sabe, faz aquilo que faz sentido para você, para realmente você ter prazer naquilo que você faz. Para você acordar e realmente fazer jus àquilo que você, sabe, se coloca a fazer. Você tem que ter amor por aquilo que você faz, fazer aquilo com vontade, compartilhando, querendo o bem de outras pessoas, fazendo sempre o bem, andando em princípio, fazendo tudo certo, não sendo corrompido. Entendeu? Então é isso que eu tô falando para você. Você tem que descobrir a única coisa da sua vida. É fácil? Não é fácil. Assim como nada é fácil. Você acha que ser jogador de futebol e ganhar muito dinheiro é fácil? Não é determinação, é treino todo dia, toda hora, sabe? São fundamentos, você tem que entender tudo isso. E na sua vida você tem que entender os fundamentos também. Os fundamentos são muito importantes. Melhor do que conhecer a regra do jogo é entender o fundamento que te faz ser próspero, ser melhor naquilo que você está disposto a fazer. Então, você tem que descobrir o só isso da sua vida. É muito poderoso, é muito poderoso. E aí, dando continuidade, eu queria falar para você o seguinte. Queria te falar que é assim, ó. Uma forma muito, mais fácil, não que seja fácil, é muito difícil descobrir só isso que você vai fazer, mas uma forma que te ajuda bastante é você fazer perguntas. Porque o segredo, eu já até tenho um vídeo, depois eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo indicado para vocês que o segredo para ter respostas absurdas, para ter respostas extremamente importantes, é a pergunta. Então, se você quer ter respostas fenomenais, você tem que trabalhar a pergunta para que ela seja fenomenal. Porque se a resposta para sua pergunta estiver na superfície, insignificante. Ela não tem força. Porque pensa no ouro. O ouro é precioso. Por quê? Porque ele está escondido. Quanto de ouro tem? Está tudo escondido. Então por isso que ele é precioso, vale muito. Então o valor realmente está no quão difícil aquilo está de ser achado, de ser entendido. Eu demorei muito para saber sobre isso. Eu demorei muito para descobrir a minha identidade, o propósito da minha vida, o que eu tenho que fazer. Eu demorei muito, mas tudo bem, eu encontrei. Porque cada um tem um tempo. Você tem que entender que o seu tempo não é igual ao do seu vizinho, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, da sua tia. Cada um tem o seu tempo, né? Porque às vezes você demora a estar preparado para receber aquilo que o universo vai te dar, aquilo que você está correndo atrás, aquilo que o papai do céu preparou para você. Então, não é, às vezes, pô, eu não consigo isso, não consigo aquilo, você não está preparado porque você tem o seu tempo de preparo. Então, quando você começa a entender que você precisa entender o que faz sentido para você, você começa a interpretar as coisas de uma outra forma e se preparar cada vez mais para atingir os seus objetivos, tá? Então, o segredo de tudo isso está na pergunta. Você tem que fazer perguntas importantes para receber respostas incríveis. Para perguntar. Quando você não sabe o que fazer, faça perguntas. Elabore perguntas importantes para que você fique cada vez mais perto de encontrar aquilo que realmente faz sentido para você e as coisas começarão a mudar de uma forma que você vai ficar espantado com a diferença do que vai começar a acontecer na sua vida. E uma das perguntas que você tem que fazer para você é o seguinte: isso que eu estou fazendo aqui realmente era para eu estar fazendo? É isso aqui que realmente dá prazer para eu fazer? É isso aqui que vai me fazer chegar onde eu espero? Sabe, todos os dias você tem que pensar nas suas prioridades. Quais são as prioridades que te farão seguir rumo ao caminho que você deseja? Tá? Porque assim, qual que é a história da nossa vida? Pensa assim, ó, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta na minha vida, um alvo, sei lá como é que você quer chamar. Então eu tenho que fazer uma fotografia daquilo na minha mente. Onde eu quero chegar? Porque imagina assim, você vai sair para passear hoje. Se você não sabe para onde é que você vai chegar? Lugar nenhum, você vai ficar rodando, rodando sem saber onde vai chegar. Porque você não tem um destino. O destino é aquilo que está na sua cabeça, é a sua fotografia, o que você espera da sua vida. E aí, para que você saiba onde você quer chegar, você tem que saber onde você quer chegar. Sabendo onde quer chegar, você vai trilhar o seu caminho. E aí, qual que é? Eu tenho um caminho, mas eu tenho prioridades. Quais são as prioridades que me farão chegar nesse caminho mais rápido? Né? Porque se eu começar a fazer um monte de coisa, eu vou ter um monte de obstáculo na vida e não vou chegar. Então você tem que descobrir quais são as prioridades. E a vida não alinha isso pra gente. As prioridades quem decide é a gente. A gente tem que estar todo dia. As pessoas bem-sucedidas, elas fazem isso todos os dias. Todos os dias elas alinham isso para que elas possam chegar cada vez mais próximo do objetivo. E o que é essa prioridade? É o seu só isso. O seu só isso é a sua prioridade.
para poder atingir aquilo que você quer. E não fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, estragando 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Tá? Foca naquilo que você precisa, descobre o seu só isso e continue em frente. E assim, algumas coisas que eu preciso falar para vocês aqui, que assim, tem algumas coisas que as pessoas falam, alguns mantras aí, né, algumas mentiras que as pessoas colocam no caminho da gente, que faz a gente, que tiram o nosso foco, né, nos distraem. E isso aí acaba prejudicando a nossa trajetória. E essas mentiras é o seguinte, elas são muito interessantes, porque assim, primeira coisa, você acredita na sua vida que tudo tem a mesma prioridade, quando na verdade não, você tem que descobrir a sua prioridade para você ir nela sempre para que você consiga atingir mais fácil seus objetivos. Você também tem que parar de ser multitarefa, como eu falei, porque você vai fazer um monte de coisa, não vai fazer nada e você não é capaz de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Pensa assim, você vem andando, você está fazendo uma trilha, você está andando na trilha, aí você está conversando, andando, de repente vem um buraco. Quando tem um buraco, você para imediatamente de conversar. Por quê? Porque você não é. Porque a sua atenção já muda, pro buraco, aquilo já vai dar medo, ou seja, você já parou de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí imagina o seguinte, quando você para e começa a olhar para outra coisa, aquilo que você estava fazendo já deixa de ser prioridade. Quando você for voltar para retomar, você está perdendo muito tempo e não está dando conta do tempo que você está perdendo. Disciplina, não acredito que você também vai ter disciplina para fazer tudo que você não vai, eu já falei, é uma coisa de cada vez e não tem jeito. Você tem que ter disciplina selecionada para tornar um determinado ato em hábito, para que isso seja poderoso e você consiga aí continuar conseguindo os seus objetivos, tá? Gente, estou colando aqui porque é muita coisa para falar e eu preciso me conectar aqui para ir falando com vocês e a coisa ficar mais fluida. Outra coisa, força de vontade. Todo mundo acha que força de vontade é um negócio que a gente tem o tempo todo. Força de vontade é uma energia renovável. Você tem uma quantidade dela todos os dias e ela acaba. E aí ela acaba, quando ela acaba não tem jeito, tem que esperar virar o dia para que você recarregue isso, para que você utilize. Então descubra qual que é o seu melhor momento de produtividade, né? Para que você use essa força de vontade naquele momento para fazer as coisas mais importantes. À medida que isso vai baixando, que você não tenha tanta coisa importante para fazer, quando você não tiver força de vontade, que aí a sua dedicação, o seu foco vai ser cada vez menor, e aí você realmente não vai conseguir manter aquela energia lá em cima, aquela força de vontade lá em cima, porque ela é renovável, ela vai acabando, é igual bateria, ela vai acabando, acabando, acabando. Se você deixar para ver um vídeo quando você tem 10% de bateria, você não vai ver até o final, porque a bateria vai acabar. Então procura ver todos os conteúdos, fazer tudo aquilo que você quer na sua vida, quando você está mais bombando de energia e tal, tem mais bateria, tem mais força de vontade, tá? Vida equilibrada, gente. Isso aqui é uma mentira absurda. Não dá para ter uma vida equilibrada se você quer ter resultados acima da média. Pensa o seguinte: se eu tiver uma vida equilibrada, eu vou ter um pouquinho de saúde, um pouquinho de atitude, um pouquinho de família, um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto, um pouquinho de dinheiro, então não dá para ter uma vida equilibrada. A gente só alcança grandes feitos quando a gente age nos extremos. E é assim, você tem que ter uma vida balanceada. O que é uma vida balanceada? Ou seja, pô, eu preciso muito atingir um objetivo financeiro. Aí você vai trabalhar. Pô, e meus filhos, cara, o tempo que você tiver ali, você vai ficar com seus filhos, fica um pouquinho intenso ali, dá uma atenção para sua esposa e tal, e volta a fazer, aquilo do seu trabalho. Vai fazendo. Quando você atingiu aquele objetivo, pegou a recompensa, aí você dá mais um pouco de atenção para seus filhos. Você vai ali dar atenção para sua esposa. O único lugar que você precisa pensar o tempo todo em balancear e não perder é a proximidade com a sua família, com aqueles que estão o tempo todo do seu lado. Aqui é onde você tem que estar o tempo todo dando atenção. Porém, no seu trabalho, vamos imaginar que você tem uma meta para você bater e você tem alguns departamentos que você precisa dar atenção e tal. Qual que é a prioridade? A prioridade é uma, você vai focar naquele e o resto é o resto, ele vai ficar. Então você vai o tempo todo ali, quando sobrar um tempo, você dá uma olhadinha aqui e volta a fazer o que você estava fazendo. Por quê? Porque os resultados estão nos extremos. Quando você está no extremo, você ultrapassa qualquer resultado. Então você tem que ter uma vida balanceada e você tem que saber qual o balanço tem que dar de acordo com as coisas que mais fazem sentido, o só isso da sua vida, para que você consiga ficar balanceado. Equilibrado não existe. Quem tem uma vida equilibrada tem um pouquinho de tudo e não tem muito de nada. Então você escolhe se você quer ter uma vida equilibrada. Se fizer sentido para você, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Não tem por que ficar preocupado. Cada um escolhe a vida que quer. E todo mundo tem que respeitar, tá? E, por último, o grande é ruim. A gente é doutrinado a achar que o grande é ruim. Por exemplo, eu vou ter muito sucesso, eu vou ter muito funcionário, eu vou ter muito sei o quê, mas aí eu vou ter
o quê? Eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que ter muita responsabilidade, tomar muita decisão. Você acha que aquilo já é difícil, aquilo já é tortuoso, aquilo... Então, assim, a gente acha que sempre tudo que é grande é ruim. Por quê? Porque precisa, né, de muita dedicação, muita atenção, muito de tudo. E tem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço. Então a pessoa quer ter muito dinheiro e que tem pouca dedicação. A pessoa quer ter muito sucesso e quer trabalhar pouco. E, gente, é assim, é totalmente proporcional. O tamanho do seu sucesso é totalmente proporcional ao tamanho da sua dedicação, ao tamanho do seu risco, ao tamanho do seu trabalho. Então, assim, não dá pra você investir pouquinho e ganhar um montão. Não dá pra você trabalhar um pouquinho e ter um montão de alguma coisa. Geralmente é proporcional. 100% das vezes é proporcional. Então tem gente que não quer pagar o preço e tá tudo bem também. Faz sentido para você pagar um preço alto para obter determinado resultado? Sim, então vai. Se não faz, legal. Tenha a sua vida equilibrada, viva a sua vida assim até o final e tá tudo certo, tá bom? E uma vez que você entendeu quais são essas mentiras, você precisa entender o seguinte: não é muito difícil perceber as pessoas de sucesso, as empresas de sucesso. Por quê? Porque o sucesso geralmente deixa a pista. E se você parar para entender, você vai entender aqui agora o só isso da vida dessas pessoas. Uma empresa, geralmente de sucesso, ela tem um produto, ela tem só isso que geralmente traz o sucesso para eles. Só isso que é o carro-chefe, é o produto que mantém a empresa. Geralmente, uma pessoa de sucesso, ela tem um mentor, ela tem só aquela pessoa que fez a diferença na vida dela. Foi uma pessoa que mudou a vida dela, mudou a cabeça dela e fez com que ela atingisse os objetivos dela, entendeu? Então, assim, você tem só isso, quando você tem só isso, você tem só aquilo na sua vida que vai mudar a sua vida, só aquilo que você vai correr atrás, que vai percorrer, que vai conseguir dar tudo aquilo que você almeja, que vai conseguir trazer tudo aquilo que você precisa, de família, de espírito, de saúde, de tudo. Então, tudo acontece, tudo deixa a pista e você é aquilo que as pessoas falam de modelar, né? Se você quer fazer alguma coisa que alguém já fez, vai atrás dessa pessoa, vai estudar essa pessoa, vai entender o que essa pessoa faz, modela ela, porque se uma pessoa conseguiu, você também pode conseguir. Tá? Eu tô aqui, se você já leu a história do Alibaba, por exemplo, do AliExpress, ou se você conhece como AliExpress, Alipay, enfim, tudo faz parte do Alibaba Group. Então o Jack Ma, na verdade, era um professor de inglês na China, que se uniu num apartamentinho lá com um monte de chinês da tecnologia. Quando ele começou, o eBay, a Amazon, aí o Yahoo o Google já eram empresas gigantescas que faturavam milhões. Você fala assim, como o cara vai competir com uma empresa dessa? E só para te falar, o Alibaba é maior do que o eBay e a Amazon junto. Tá? Você vê como os caras são fracos. E o cara começou quando esses caras já existiam. Por quê? Porque esse cara é diferenciado, esse cara foi pra cima, descobriu o único porquê dele, bateu pesado e não interessa quem tá no mercado, não interessa quem tá aí, quem são os meus concorrentes. Eu vou fazer o meu papel, eu vou fazer aquilo que realmente faz sentido pra mim, vou buscar isso o tempo todo, vou fazer essa única coisa o tempo todo até atingir meus objetivos. Tá? Então pensa nisso porque isso é extremamente importante. Geralmente também as pessoas têm uma paixão, um dom, uma habilidade. Todo mundo tem uma habilidade. Eu não sei fazer nada, sabe? Para pensar. O que os seus amigos admiram em você? O que a sua professora falava que você era bom? O que a sua mãe fala, seu pai fala? O que as pessoas em geral falam de você? Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem algo especial que pode ser utilizado, pode ser melhorado, pode ser feito todo dia mais para que aquilo alcance novos objetivos e que você vai conseguir muita coisa através disso se você descobrir isso. Porque às vezes as pessoas falam, todo mundo fala e você nunca deu atenção para isso. E porque aquilo não faz sentido para você porque você nunca foi atrás disso. Então você deixa a sua vida no automático e deixa a vida me levar como o Zeca Pagodinho. Então é isso. Então você tem que descobrir qual é essa sua única paixão. O que você faz de bom? Como é que eu vou pegar isso e vou fazer cada vez melhor para que eu fique cada vez melhor e que eu consiga atingir todos os resultados que eu preciso, que eu almejo na minha vida. E é assim, se a gente é conhecido pelas coisas que a gente faz bem, que a gente faz de melhor, que a gente faz repetidas vezes, porque assim, põe uma coisa na sua cabeça, você é conhecido por duas coisas na vida, pelos problemas que você resolve e pelos problemas que você causa, que você gera. Então, escolhe ser reconhecido por alguma coisa. Né? Então, assim, se você é reconhecido pelas coisas que você faz repetidas vezes, ou seja, eu faço tão bem as coisas que eu faço, o dom que eu tenho, o talento, a habilidade que eu tenho, que eu sou reconhecido por isso, por resolver o problema de alguém,
porque eu sou maestro, eu sou bom naquilo que eu faço, e as pessoas me reconhecem por isso. E eu também sou bom por fazer coisas repetidas, o quê? Causar problema o tempo todo. Pô, esse cara não dá, esse cara só traz problema e tal. Então, assim, escolha o caminho pelo qual você quer ser reconhecido, tá? Então, se você é reconhecido pelas coisas que faz repetidas vezes, decida o que você quer fazer repetidas vezes para se tornar cada vez melhor naquilo e para ser reconhecido por aquilo que você está fazendo, tá? Descobre só o seu só isso. E aqui eu vou te dar uma dica extraordinária para você não achar que é pesado, tá? Tanto para você pegar uma disciplina selecionada e fazer algo para virar hábito, quanto para você fazer o seu só isso depois que você descobrir e conseguir atingir os resultados que você tanto almeja. Para pensar o seguinte: quando você tiver aquela história assim, pô, eu tenho que criar um hábito, pô, um hábito demora 7 dias, demora 21 dias, demora 66 dias, cada um acredita numa teoria, cada teoria aponta a quantidade de dias que você tem que fazer alguma coisa para tornar hábito. Eu acredito o seguinte: a gente consegue atingir um hábito quando aquilo já não é mais penoso, quando a gente não precisa mais fazer aquilo sabendo que a gente tem que fazer aquilo, ou seja, ela fica natural. Eu faço tanto aquilo que eu preciso que vire hábito, que eu começo a fazer sem mais notar que eu estou fazendo. Então não se prenda a dias, não se prenda, sabe, não fica com aquela coisa de dia. Vai fazendo, vai fazendo. E como é que você faz? Você faz assim: eu vou fazer isso só hoje. Ah, eu tenho que criar um hábito de fazer exercício. Eu tenho que fazer todos os dias ou 3 vezes por semana e tal. Não, acorda e fala assim: pô, eu tenho que fazer exercício? Tenho. Quando? Só hoje. Por quanto tempo? Não importa quanto tempo. Eu vou fazer só hoje. E amanhã, quando você acordar, tem que fazer exercício uma semana. Não, eu vou fazer só hoje. Quando você absorve isso pra você, que você tem que fazer aquilo só hoje, as coisas ficam fáceis. Por mais que você de repente fale assim: pô, eu não vou tomar mais refrigerante, porque refrigerante faz mal pra saúde e tal. E de repente você tá um dia lá na casa de um amigo, alguma coisa assim, ou você vai pedir uma pizza na sua casa, quando ela chega, você fala assim: putz, isso aqui vai bem com uma Coca-Cola, né? Aí vem aquela vontade de tomar uma Coca e fala: ah, não vou tomar Coca hoje não. Como assim? Não, não vou tomar, só hoje eu não vou tomar. Mas você não toma Coca? Não, eu até tomo, mas hoje eu não vou tomar e só não vou tomar hoje. E cada vez que você toma essa atitude, você vai prolongando, né, essa decisão, e automaticamente ela vira um hábito, nem vai mais se dar conta daquilo que está fazendo, e você vai fazer tão bem que vai virar um ritmo e você vai se tornar maestro naquilo que você faz de bom, tá? Então vai assim, que isso é muito mais fácil para que a gente possa atingir os nossos objetivos, legal? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um review aqui, ó. Eu vou dar uma coladinha para poder passar um review aqui desse nosso conteúdo para você entender o que a gente falou. Então vamos lá, o seguinte. Bom, foca só no seu só isso. O seu só isso vai te levar muito mais longe. Isso é inquestionável. Descubra qual é o seu só isso. Não faça muita coisa, faça uma única coisa muito bem feita várias vezes até que isso se torne um hábito, um ritmo extraordinário e potente na sua vida. Alinhe as suas prioridades, todo dia para pensar qual que é a sua prioridade que vai te levar a atingir alguma coisa. Essa prioridade é o seu só isso. Alinhe todos os dias se for necessário. Pense só isso, eu vou fazer isso só hoje. O sucesso deixa a pista, procura saber modelar as pessoas, entender como elas fazem, entender qual a sua única coisa, qual a sua única pessoa, qual o seu único desejo, sua única habilidade. Então vai atrás disso, porque realmente isso é real e vai te ajudar muito no seu caminho, tá? As mentiras, lembra das mentiras? Que tudo é importante da mesma forma, que a gente tem que ser multitarefa, que a gente tem que ser disciplinado. Então, lembre de todas essas mentiras que eu falei aqui para que você passe a entender que realmente isso não faz sentido, que você vai buscar aquilo que faz sentido e aí as coisas vão ficar mais tranquilas para você. Você não vai ficar bombardeado de coisas achando que você se sentindo culpado por não estar fazendo determinada coisa e não vai fazer mesmo porque aquilo não faz sentido. Não faz sentido para ninguém, inclusive não vai fazer para você. Põe isso na sua cabeça. Outra coisa, fazer muita coisa deixa a gente desacelera o nosso processo, né? Quando a gente perde o foco e muda a coisa para voltar, a gente fica lento. E essa lentidão faz a gente ficar muito mais improdutivo. Então, evite fazer muita coisa para que você não se torne um retardatário da sua vida. Você pode ter sucesso com muito menos disciplina que você imagina, ou seja, faz aquilo que você precisa fazer e o resto você deixa para lá. Não queira ser disciplinado em tudo, porque disciplina é uma de cada vez, para criar um hábito de cada vez, para você chegar perto do seu sucesso. Legal? Levando em conta aquilo que você é reconhecido por aquilo que você faz repetidas vezes, que te torna bom, ou em fazer coisa boa ou em fazer coisa ruim, escolha o que você quer fazer de bom e faça aquilo repetidas vezes até que você torne um maestro naquilo que você está fazendo. O segredo, então, é fazer só isso na sua vida. Lembre disso sempre. E para descobrir qual que é o seu único só isso, você precisa fazer perguntas. O segredo está na pergunta, o poder está na pergunta. E é isso. Se você gostou disso que eu te falei, se você acha que isso faz sentido para você, você se inscreve no canal,
Você dá um like e você ativa o sininho para receber novos conteúdos. Se não fez sentido para você, é uma pena. O meu objetivo aqui é fazer você aprender a aprender. Se isso não fez sentido, vá buscar algum outro conteúdo que faça sentido para você, mas leva o lema, o objetivo desse canal, que é aprender a aprender. Tudo que você aprender e que fizer sentido para você, coloque em prática. Coloque em prática, execute, torne aquilo um hábito e vai ter resultados que você nunca imaginou na sua vida. Vai chegar muito mais rápido aquelas coisas que você almeja e você vai ver o quanto isso faz bem na sua vida, em todas as esferas da sua vida. Não estou falando de grana, não estou falando só de objetivo financeiro, não estou falando só de objetivo profissional. Estou falando da sua vida. Lembra do que eu te falei, que o propósito do ser humano é fazer a vida dele ter sentido, ou seja, busque o seu sentido e descubra só isso da sua vida, e aí você vai fazer só isso e só hoje, e a sua vida vai melhorar muito. Legal? Obrigado, foi um prazer falar com você, até mais um episódio do Aprendedor. Valeu!